Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui, Fernando Tolentino, para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa conversar um pouco aí a respeito do direito processual civil, tendo aí o enfoque na preparação para a primeira etapa do exame de ordem. Na nossa conversa de hoje, no nosso vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco a respeito do requerimento de cumprimento de sentença, que se encontra ali regulado nos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil. Confesso para vocês que estudar cumprimento de sentença, bem como execução autônoma, com o enfoque no exame de ordem, acaba sendo um pouco difícil, uma vez que o examinador ele não tem um tópico preferido, ele não tem uma temática preferida dentro aí da questão do cumprimento / execução. Ele acaba, digamos assim, pulverizando as questões em várias temáticas. Eu escolhi, num primeiro momento, o tema do requerimento do cumprimento de sentença, porque esse sim já foi aí objeto de questionamento por mais de uma vez em provas anteriores. Existe aí claramente a possibilidade de que isso venha a acontecer novamente. É sempre um tema muito lembrado, inclusive para aquelas pessoas que porventura estejam se preparando para concursos públicos. Esse é um tema sempre muito cobrado. Inicialmente, a gente vai ter aí que analisar o artigo 523, que vai dizer, olha, diante então de uma decisão que já alcançou trânsito em julgado, ou eventualmente aí diante de uma situação onde eu tenho eventual decisão de julgamento parcial do mérito, sobre a qual não caia mais a possibilidade de recurso de impugnação, e estando liquidada aí esta decisão, deve o nosso exequente apresentar um requerimento junto ao órgão jurisdicional para que se determine a intimação do executado para que o mesmo faça o pagamento do valor devido dentro do prazo de 15 dias, com a inclusão aí de eventuais custas que porventura incidam no caso. Um detalhe importante é entender principalmente as sanções previstas dentro aí dos parágrafos do artigo 523 em caso de não pagamento. No primeiro lugar, se a gente pegar o parágrafo 1º do artigo 523 do Código, ele fala que não ocorrendo o pagamento dentro do prazo de 15 dias, nós temos aí a incidência de uma multa no percentual de 10%, bem como aí a incidência de honorários de advogado também no percentual de 10%. O parágrafo 2º do artigo 523 vai nos alertar que, em caso de pagamento parcial dentro do prazo, as sanções previstas no parágrafo anterior irão incidir exatamente sobre aquele valor que não foi pago. E por fim, não tendo aí o pagamento dentro do prazo de 15 dias, o parágrafo 3º do artigo 523 abre aí então espaço para o início da prática dos atos de constrição, de expropriação de bens, tendo aí expedição de mandado de penhora e o prosseguimento dos atos dentro desse cumprimento de sentença. Alguns detalhes importantes que não estão propriamente no 523. Primeiro, que fique claro, aquilo que afasta a incidência da multa de 10%, bem como a incidência dos honorários de 10%, é o efetivo pagamento dentro do prazo. Pagamento fora do prazo, ou eventualmente apresentação de bens como garantia do juízo, ou até mesmo depósito de valor com o intuito de garantia do juízo e não pagamento, não tem a capacidade de afastar a incidência da multa, nem mesmo aí da incidência dos honorários de advogado. Mas, que também fique claro, só é possível iniciar o prazo de 15 dias, só é possível determinar a intimação do executado, do devedor, para que se dê então início ao prazo de 15 dias para pagamento, se tivermos aí efetivamente o valor liquidado. O próprio tema 380 do STJ traz a definição dentro desse sentido de não podermos aí ter afluência do prazo antes da efetiva liquidação do valor que se persegue. Também, atenção com o artigo 517 do Código de Processo Civil, que autoriza que se leve a inscrição no protesto, no registro de protesto, de sentença que já alcançou aí trânsito em julgado, bem como a incidência do artigo 782, por força do parágrafo 5º do artigo 782, da inscrição
do nome aí do nosso devedor, do nosso executado no eventual cadastro de proteção ao crédito. Também importante com relação à questão do requerimento do cumprimento definitivo de sentença, temos aí o artigo 524 do Código de Processo Civil, afinal de contas, ele que traz quais seriam os requisitos, vamos dizer assim, deste requerimento. Temos aí a necessidade de informação do nome completo, bem como do número, seja do CPF ou do CNPJ das partes envolvidas. CPF, obviamente, pessoas físicas, CNPJ, obviamente, aí pessoas jurídicas. Na sequência, a apresentação de uma memória pormenorizada, não só o indicativo do valor em execução, o indicativo do valor, mas quais foram as taxas de juros utilizadas no caso, eventual índice de correção monetária que foi aplicado, indicação clara do termo inicial, bem como do termo final, da incidência desses fatores de atualização, eventuais descontos obrigatórios que foram feitos no cálculo daquele valor, tudo aquilo que está descrito no próprio artigo 524, que também traz a possibilidade de se já indicar bens, a penhora de se indicar bens que podem aí sofrer eventual constrição em momento futuro. Por fim, ainda dentro dessa questão do requerimento e dos requisitos desse requerimento, a gente deve prestar atenção nos parágrafos do artigo 524, porque ele vai dizer, olha, primeiro, é possível que de uma análise superficial do valor indicado pelo exequente, o juiz ou a juíza entenda que exista um excesso, digamos assim, em execução. Apesar de excesso em execução ser uma matéria a ser alegada pelo executado, seja em sede de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, a depender aí do tipo do procedimento executivo, é permitido que esse magistrado, que essa juíza, de início, determine que a execução até prossiga pelo valor que foi indicado pelo exequente, todavia o ato de penhora recaia sobre o valor que o juiz ou a juíza entenda correto, devendo aí os autos serem enviados para a contabilista, para que no prazo legal de 30 dias ele indique qual seria o cálculo correto, vamos dizer assim. Parágrafo 3º, parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 524 trazem normas importantes em situações onde o exequente ou não consegue de forma alguma descrever o cálculo, ele não consegue efetivamente construir a memória de cálculo para a indicação do valor, ou ele até consegue fazer essa construção do cálculo, mas não tem todas as informações necessárias para alcançar a exatidão exigida aí pelo caput do 524. Basicamente, o código vai dizer, olha, de um lado, se o nosso exequente não consegue fazer a redação da memória de cálculo e entende que existem documentos, que existem dados, informações em poder de terceiro ou do próprio executado, ele pode solicitar ao juiz, à juíza, que intime essas pessoas para a apresentação desses documentos, para a apresentação desses dados, sob pena de cominação aí do crime de desobediência. Por outro lado, caso ele até consiga realizar a memória de cálculo, mas não alcançando, vamos dizer assim, a exatidão que é exigida pelo texto legal, ele pode solicitar também a intimação do próprio executado para que ele apresente dados, para que ele apresente documentos, para que se consiga complementar o cálculo, para que se consiga efetivamente justificar todas as informações que foram inseridas naquele cálculo. Só que aqui a gente tem uma consequência distinta. Caso o executado não colabore, a lei determina então que iremos considerar como adequado o valor que foi apontado pelo exequente e o cumprimento ele vai prosseguir, levando-se em consideração esse valor indicado. Aquilo que eu tinha para falar a respeito do requerimento de cumprimento de sentença é isso. Muita atenção com esses dois dispositivos, 523 e 524. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até o final desse vídeo e dizer que se você conhece mais pessoas que estão aí se preparando para a primeira etapa do exame de ordem, pessoas que têm interesse nesse tipo de informação, peço que você divulgue o nosso vídeo. Eu vou me despedir aqui, um abraço a todos e até a nossa próxima conversa.